O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A celebração do mistério cristão. Este é o 6º vídeo do artigo 3. O sacramento da Eucaristia. Do capítulo 1 da 2ª sessão, os 7 sacramentos da Igreja. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. O desenrolar da celebração. Todos se reúnem. Os cristãos acorrem ao mesmo lugar para a Assembleia Eucarística, encabeçados pelo próprio Cristo, que é o autor principal da Eucaristia. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. É Ele próprio que preside invisivelmente a toda a celebração eucarística. E é em representação dele, agindo na pessoa de Cristo cabeça, que o bispo ou o presbítero preside a Assembleia. Toma a palavra depois das leituras, recebe as oferendas e diz a oração eucarística. Todos têm a sua parte ativa na celebração, cada qual a seu modo. Os leitores, os que trazem as oferendas, os que distribuem a comunhão e todo o povo cujo Amém manifesta a participação. A liturgia da palavra comporta os escritos dos profetas, quer dizer, o Antigo Testamento, e as memórias dos apóstolos, ou seja, as suas epístolas e os evangelhos. Depois da homilia, que é uma exortação a acolher esta palavra como o que ela é na realidade, palavra de Deus, e a pô-la em prática, vêm as intercessões por todos os homens, segundo a palavra do apóstolo. Recomendo, antes de tudo, que se façam preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. A apresentação das oferendas, ofertório. Trazem-se então para o altar, por vezes em procissão, o pão e o vinho que vão ser oferecidos pelo sacerdote, em nome de Cristo, no sacrifício eucarístico, no qual se tornarão o seu corpo e o seu sangue. É precisamente o mesmo gesto que Cristo fez na última ceia, tomando o pão e o cálice. Só a Igreja oferece esta oblação pura ao Criador, oferecendo-lhe em ação de graças o que provém da sua criação. A apresentação das oferendas no altar assume o gesto de Melquisedeque e põe os dons do Criador nas mãos de Cristo. É Ele que no seu sacrifício leva à perfeição todas as tentativas humanas de oferecer
sacrifícios. Desde o princípio, com o pão e o vinho para a Eucaristia, os cristãos trazem as suas ofertas para a partilha com os necessitados. Este costume, sempre atual, da coleta, inspira-se no exemplo de Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer. Os que são ricos e querem, dão, cada um conforme o que a si mesmo se impôs. O que se recolhe é entregue àquele que preside, e ele, por seu turno, presta assistência aos órfãos, às viúvas, àqueles que a doença ou qualquer outra causa priva de recursos, aos prisioneiros, aos imigrantes. Numa palavra, a todos os que sofrem necessidade. A anáfora. Com a oração eucarística, oração de ação de graças e de consagração, chegamos ao coração e ápice da celebração. No prefácio, a Igreja dá graças ao Pai por Cristo, no Espírito Santo, por todas as suas obras, pela criação, redenção e santificação. Toda a comunidade une então as suas vozes àquele louvor incessante que a Igreja Celeste, os anjos e todos os santos cantam a Deus 3 vezes santo. Na epiclese, pede ao Pai que envie o seu Espírito Santo, ou o poder da sua bênção, sobre o pão e o vinho, para que se tornem, pelo seu poder, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e para que os que participam na Eucaristia sejam um só corpo e um só Espírito. Algumas tradições litúrgicas colocam a epiclese depois da anamnese. No relato da instituição, a força das palavras e da ação de Cristo e o poder do Espírito Santo tornam sacramentalmente presentes sob as espécies do pão e do vinho, o corpo e o sangue do mesmo Cristo, o seu sacrifício oferecido na cruz, de uma vez por todas. Na anamnese que se segue, a Igreja faz memória da paixão, ressurreição e regresso glorioso de Cristo Jesus, e apresenta ao Pai a oferenda do seu Filho, que nos reconcilia com Ele. Nas intercessões, a Igreja manifesta que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a Igreja do céu e da terra, dos vivos e dos falecidos, e na comunhão com os pastores da Igreja, o Papa, o Bispo da Diocese, o seu presbitério e os seus diáconos, e todos os bispos do mundo inteiro, com as suas igrejas. Na comunhão, precedida da oração do Senhor e da fração do pão, os fiéis recebem o pão do céu e o cálice da salvação, o corpo e o sangue de Cristo, que se entregou para a vida do mundo. Porque este pão
e este vinho foram, segundo a expressão antiga, eucaristizados. Chamamos a este alimento Eucaristia, e ninguém pode tomar parte nela se não acreditar na verdade do que entre nós se ensina. Se não recebeu o banho para a remissão dos pecados e o novo nascimento, e se não viver segundo os preceitos de Cristo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.